Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de melhoramento genético vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Thiago e na aula de hoje vamos falar sobre melhoramento de espécies frutíferas e perenes. Então, quanto à biologia reprodutiva, nós podemos classificar essas espécies basicamente em três peculiaridades, digamos assim. Aquelas de propagação exclusivamente sexuada, aquela de propagação exclusivamente assexuada e aquelas que permitem a propagação sexuada. Então, são de propagação assexuada comercialmente, porém permitem ali que exista a propagação sexuada, e essas são a maioria das espécies. Então, das espécies perenes que são propagadas de forma sexuada, nós temos aí de modo geral as mirtáceas, aí entra dentro das mirtáceas pitangueira, uvaieira, araçazeiro, a própria goiabeira serrana e diversas outras. São raros as espécies que nós temos protocolos para propagação vegetativa dentro das mirtáceas. O eucalipto é uma exceção disso, que existe já bastante propagação via assexuada para o eucalipto, existem protocolos, etc. Porém, de forma geral, dentro das mirtáceas a propagação se dá via semente, ou seja, uma propagação sexuada. Temos também o mamoeiro, a própria araucária e o maracujazeiro, que normalmente ele é propagado via semente, mas só comercialmente assim é a principal forma que é propagada. Porém, existem aí alguns protocolos para propagação via clones, mas por isso eu deixei esse ponto de interrogação aqui, porque talvez no futuro você consiga trabalhar mais com a propagação assexuada do maracujazeiro. E o principal entrave que possui aí, no caso do maracujazeiro, para ser propagado via clone, é um entrave que é muito comum em outras espécies também, porém é mais acentuado aqui, que é a questão do acúmulo de vírus. Então isso acaba sendo um grande entrave. Mas de forma geral, essas são as principais espécies comerciais frutíferas que são propagadas exclusivamente via sexuada. E isso tem algumas peculiaridades, que são a aplicação de técnicas de melhoramento para espécies sexuadas, ou seja, todas aquelas técnicas que nós vimos até agora, elas teriam que ser utilizadas para espécies frutíferas que se propagam somente de forma sexuada, por mais que seja uma planta perene, então mesmo assim ela vai continuar segregando, pensando dessa forma. Essas plantas, elas normalmente são alógamas, é raro encontrar alguma que seja autógama, ou seja, apresentam uma elevada heterose dentro do genoma. Normalmente o que se aplica é um melhoramento populacional, dentro daquelas técnicas para melhoramento para espécies alógamas que nós conversamos em aulas passadas. Então, normalmente o que se faz são selecionar populações, selecionar alelos dentro de populações e melhorar essas populações, melhorar as frequências alélicas dentro dessas populações. Em alguns casos é aplicado também o melhoramento genealógico, através de cruzamento de determinados indivíduos, e aqui normalmente é aplicado o teste de progênie, então é aquela técnica do melhoramento genealógico. E, além disso, é a peculiaridade que elas são propagadas via sementes, ou seja, existe uma segregação do genoma na próxima geração, via geral. Então, não pode esperar na próxima geração uma planta semelhante à desta geração. Ou seja, o que importa ali é a frequência dos alelos na população. Agora, quanto às espécies propagadas exclusivamente via assexuada, ou seja, é o oposto do que nós vimos antes. Nesse caso, nós não temos como fazer cruzamento entre uma planta e outra, porque
o cruzamento ele necessariamente tem que passar pela via sexuada. Então, se a espécie ela só se multiplica via reprodução assexuada, nós temos então que cada indivíduo vai ser ali obtido através de um acúmulo de mutações no genoma. Não vai existir a recombinação, né, porque não passa pelo processo da meiose, lá onde existe o crossing over, as recombinações. Somente ali vai existir um acúmulo de mutações. E essas mutações elas podem ocorrer aleatoriamente, ou seja, são mutações naturais que vão ocorrendo ao longo do ciclo evolutivo. Mas como nós já vimos lá na aula sobre a origem da diversidade, as mutações elas são eventos extremamente raros. Então, a frequência de mutações favoráveis é mais raro ainda, ou seja, a frequência de mutações aleatórias, mutações naturais favoráveis, ela tende a zero. Portanto, é muito aplicado em esquemas de melhoramento a indução de mutações nesse tipo de planta. E essas mutações elas podem ser induzidas quimicamente, através aí é muito utilizado dentro do meio de cultura, dentro do cultivo in vitro, passando por protocolos de embriogênese normalmente, o que facilita a indução de mutação. Aí trabalhando com principalmente diferentes concentrações hormonais. Ou pode ser induzidas também fisicamente, através de raios gama, de raios X, então bombardeamento de partículas. Existem essas técnicas que já foram bastante utilizadas, atualmente se vê menos aplicabilidade, porém ainda assim elas são uma alternativa para essas espécies. E também a duplicação cromossômica, isso via técnicas de cultura de tecidos. Então, esses são mais assuntos abordados lá na disciplina de biotecnologia. Como induzir mutações somaclonais, ou seja, mutações que elas são herdadas para os próximos indivíduos, e a partir desses próximos indivíduos, então, é selecionado aqueles que carregam mutações favoráveis. Essas técnicas elas também podem ser utilizadas e já foram utilizadas em espécies que permitem a propagação sexuada. Então, normalmente quando aquele caractere não está disponível no banco de germoplasma, digamos assim, do melhorista, ele pode partir para a indução de mutações. Contudo, devido a maior parte das mutações que ocorrem elas serem mais prejudicial do que efetivamente terem um efeito positivo, acaba não sendo uma técnica tão utilizada assim, tão comumente utilizada. Quanto então às peculiaridades da propagação vegetativa, nós temos a manutenção do genótipo ao longo das gerações, ou seja, um genótipo, por mais segregação que ele tenha ali dentro, por mais heterose que exista nos seus locos, ele vai sendo clonado, digamos assim, ao longo das gerações. Então, as frequências alélicas elas se mantêm as mesmas, permite a repetibilidade do genótipo em diferentes ambientes, o que, por exemplo, para uma espécie alógama seria impossível de fazer com essa heterose. Então, a não ser que fosse levada até a endogamia, né, até as linhagens puras, não seria possível testar exatamente o mesmo genótipo em diferentes ambientes. Já com a propagação vegetativa, isso nos permite ter exatamente o mesmo genótipo em diferentes ambientes e aí estudar mais o efeito do ambiente e da interação genótipo-ambiente. E como desvantagens, nós temos que normalmente são necessários vários anos até se atingir o estágio reprodutivo. Ou seja, por exemplo, a videira, são necessários 4 ou 5 anos no mínimo para se atingir o estágio reprodutivo. Ou seja, para ela começar a frutificar e aí começar a ser avaliado algum caractere de interesse que normalmente vai estar no estágio reprodutivo. Ou até mesmo para realizar novos ciclos de reprodução, novos ciclos de cruzamento, enfim. Então, normalmente são melhoramentos que demoram décadas, porque cada ciclo, até ser realizado o cruzamento, a planta chegar no estágio reprodutivo, ser avaliados os caracteres, definidos os novos cruzamentos,
Então você faz, é difícil fazer mais do que um cruzamento por década, conforme da espécie, é claro. Por exemplo, a araucária seria necessário um período ainda maior. Então, como eu comentei da clonagem do genótipo, então se nós temos um genótipo aqui, ele vai sendo clonado ao longo das gerações e vai sempre se mantendo o mesmo genótipo, por mais que existam locos segregantes aqui dentro. Então aqui, por exemplo, se era uma maçã gala aqui nesse genótipo, foi tirada uma gema, propagado um novo genótipo, vai continuar sendo maçã gala na próxima geração e assim por diante ao longo de todas as gerações. Porém, pequenas mutações podem ocorrer aqui no genoma. A maioria delas vão ser neutra, ou seja, não vão ser perceptíveis, porém, em alguns casos pode ocorrer uma mutação que tenha uma vantagem, digamos assim, que o produtor pode selecionar aquela mutação. É o caso, por exemplo, dentro das macieiras nós temos muito esse exemplo, dentro das espécies frutíferas em geral. Mas aqui, por exemplo, na maçã gala, nós tínhamos uma maçã gala que foi propagada vegetativamente, clonada, enfim. Nós temos outra maçã gala. Aqui nesse loco, vocês vejam que ocorreu uma mutação e isso pode ter gerado aí uma alteração na cor da película e aí foi selecionado, então, é o que é conhecido hoje como Royal Gala. E a partir de então, sendo sempre clonado, ou seja, propagação via sexuada, nós temos o que chamamos de um clone da maçã gala, ou seja, a maçã Royal Gala. Isso existe aí mutações, ou seja, que são chamados os clones, não somente para maçã, na maçã existem vários, mas existem em várias espécies. Aqui um outro exemplo, no caso da domesticação da videira, ou seja, a seleção, o melhoramento mais de forma inconsciente, mais de forma como arte. Lá nós transformamos esse tipo de fruto em esse tipo de fruto, então aparentemente muito mais palatável. Isso aí a partir de 6.000 anos antes de Cristo, nós tivemos a seleção a partir de um indivíduo, foi mantendo aquela linhagem do indivíduo, claro, mas foram ocorrendo também mutações, gerando todo o polimorfismo que nós temos hoje. E para isso tudo, estudos já demonstraram que existiam em torno de 80 gerações, ou seja, nos últimos 8.000 anos, nós tivemos em torno de 80 gerações somente. Portanto, a maioria dessa variabilidade que nós temos atualmente nas variedades de videira, ela veio através do acúmulo de mutações. Então aqui dando o exemplo da uva Itália, que é uma uva de mesa, ela foi já no passado, atualmente é um pouco menos, mas ela foi muito utilizada principalmente aqui no Brasil para o consumo in natura. E portanto mutações foram surgindo e muitas delas são neutras, né? O produtor nem percebe, mas algumas delas promoveu alguma característica de interesse. Então surgiu, por exemplo, a Itália Rubi, que foi aqui no Paraná, uma mudança na coloração e no formato da uva Itália, então foi selecionado como Itália Rubi. E também no Paraná, a partir da uva Itália, surgiu um cacho um pouco diferente, também com uma alteração no formato e na coloração, que foi selecionado como Benitaca. Então, esses são só alguns exemplos, né, como eu comentei para maçã, agora para videira, que existem aí a partir aqui não teve nenhuma geração segregante, simplesmente a mesma uva que ocorreu alguma mutação, selecionando aquela gema onde ocorreu a mutação, é possível propagar assexuadamente novamente esses genótipos, então carregando aí uma variabilidade genética. E alguns estudos já demonstraram que, ao menos para a videira, mas provavelmente na maioria das espécies, as mutações elas ocorrem ou seja, a evolução de forma geral, ela se dá a partir de elementos transponíveis, ou seja, que são aqueles elementos saltitantes no genoma.
e eles promovem aí uma quantidade maior, digamos assim, de variabilidade genética. Aqui então outro exemplo, que é a da laranjeira, a laranja de umbigo, ou como alguns chamam, a laranja Bahia. Então esse formato aqui embaixo do que eu dei o nome para esse tipo de laranja, que é a laranja de umbigo, ele foi observado com uma mutação que um produtor verificou no pomar, selecionou então aquele ramo que apresentava esse formato, ou seja, produzia frutos com essa formação aqui, e a partir daí gerou então que é conhecido hoje como a laranja de umbigo ou laranja Bahia. Mas as mutações, a partir delas ocorrerem até com uma certa frequência, elas são ainda uma força evolutiva muito baixa. Então, normalmente o que é empregado em programas de melhoramento são as hibridações, ou seja, o cruzamento de um genótipo com outro, gerando uma F1. Então, nós temos o cruzamento de genótipos superiores na esperança da obtenção de indivíduo superior. Isso normalmente não ocorre devido ao elevado número de locos segregantes, então isso acaba que muitas vezes até mesmo a autofecundação de um genótipo superior gera somente genótipos inferiores àquele genótipo que não é interesse então de ser lançado no mercado. Então pode ocorrer ali na população F1 de inúmeras plantas, uma ser ainda superior, e aí selecionando aquela uma planta já é uma cultivar diferente. Então, por mais que a frequência seja baixa, ainda é uma técnica aplicável. Além da combinação geral entre genótipos, buscando um novo genótipo superior, pode ser também devido à combinação de caracteres desejáveis. Então, você visa a obtenção de um indivíduo combinando características desejáveis dos dois genitores. Por exemplo, um genitor porta elevada qualidade ou elevada produtividade e outro porta resistência a um determinado tipo de doenças. Então, por mais que ali na população segregante existam genótipos que são intermediários, não tem uma qualidade tão elevada quanto a um dos genitores, ainda que ele porte a resistência a doenças e uma qualidade um pouco superior, então isso já é um certo avanço. Então são dois objetivos paralelos, digamos assim, que o melhorista tem que saber quando está instalando, quando está realizando o projeto de melhoramento, se ele vai cruzar indivíduos buscando obter indivíduos ali que são superiores aos seus genitores, ou indivíduos que combinem as características dos genitores, o que é mais comum. Então, as espécies frutíferas, elas são altamente heterozigóticas, devido aí à propagação sexuada permitir essa manutenção da frequência de alelos em heterozigose, além do acúmulo de mutações que, como nós vimos, podem ter sido acumuladas ao longo das gerações. Isso permite aí um elevado nível de segregação na F1. Então, por mais que seja autofecundada, uma espécie frutífera que normalmente porta essa elevada heterozigose, todos os indivíduos ali na população F1 vão ser segregantes. Então, o que normalmente é feito, é claro, não é a autofecundação, é a hibridação, é o cruzamento entre plantas diferentes. Então, a F1 vai ter um nível muito elevado de segregação. Então, aqui, exemplificando melhor, então nós temos ali o cruzamento da planta A com a planta B, a obtenção da F1. Aqui dentro da F1 podem ser pescados, ou seja, selecionados indivíduos que contenham alguma característica de interesse. Então é a seleção de clones com base na avaliação individual. Esses indivíduos eles são clonados, ou seja, propagados assexuadamente, e aí podem ser plantados vários indivíduos em uma fila, em uma linha. Então pode ser realizada a seleção com base em fileiras. Aqui já nesse passo podem ser descartados indivíduos aí que o melhorista perceba que não tem interesse no melhoramento. Já para esse ponto aqui de fileira, para a seleção com base em fileiras, são levados somente os indivíduos que apresentam algum potencial
de serem ao menos considerados para serem avaliados, porque aqui já existe uma grande quantidade de recurso, tanto humano quanto financeiro, que é necessário despender. Aqui dentro das fileiras, então, já podem ser realizada a seleção com base em caracteres de alta herdabilidade, ou seja, onde o ambiente não tem tanta influência, porque como aqui a partir de um indivíduo só, é menor a quantidade de propágulo que você consegue aqui para conduzir as fileiras, então são poucas plantas. Portanto, é o ideal que seja realizado seleção somente em caracteres de elevada herdabilidade, ou seja, onde o ambiente não tem tanta influência. A partir de então, selecionado aqueles melhores indivíduos, eles podem partir para testes a campo com parcelas, com um número diferente de parcela, porque daí então aqui já tem um número maior de planta, já foram descartados aqueles genótipos que o melhorista não tem interesse, e aí pode ser montadas parcelas então a campo, e aí faça avaliação ao mínimo com base em 2 anos, ou em diferentes ambientes por vários anos, e isso facilita dar segurança, digamos assim, ao melhorista na seleção que ele está fazendo. Então é possível compreender aí a interação do genótipo com o ambiente e quais são aqueles genótipos efetivamente superiores, se é que eles existem ali na população. E aí a partir daí então pode ser lançado no mercado como uma nova variedade ou ser utilizado aqui novamente para o cruzamento, gerando novas populações. Então, aqui, se nós pensarmos, nós vamos ter um ano para fazer o cruzamento, mais de 1 a 2 anos aqui na condução da F1, aqui já são 3 anos, até levar a campo. Se vai fazer o teste em fileira, mais aí coloca de 1 a 2 anos, já são 5 anos, e o teste a campo aqui, no mínimo mais 2 anos, porém até ter material suficiente para propagar, coloca aí que é necessário ao menos uns 10 anos até ter o ciclo completo, permitindo o lançamento de uma nova cultivar. Então normalmente esse é o tempo, é claro que vai depender muito da espécie que você está trabalhando, mas normalmente esse é o tempo, e aqui nós falamos de somente um cruzamento. Se for obter o material daqui para introduzir aqui novamente em um novo ciclo de cruzamento, são mais alguns anos que são necessários. E é por isso que é muito importante saber o que selecionar em cada etapa, para não levar adiante um material que não seja de interesse e evitar também perder material que tenha uma qualidade suficiente, ou seja, que um material superior, um material de interesse, acabar perdendo ele aqui em alguma geração devido a uma seleção mal feita. Então, o melhorista ele tem que conseguir compatibilizar os recursos financeiros e recurso humano, recurso de espaço, enfim, que tem disponível para o seu programa de melhoramento, e conseguir compatibilizar isso com a manutenção do maior número possível de genótipos favoráveis de serem levados até o final. Então, como funciona aqui o sistema de cruzamento, o sistema de hibridação? Nós temos, por exemplo, aqui na videira, aqui podemos ver um cacho de uva anterior à antese, ou seja, ainda não abriu as flores, ou seja, não ocorreu ainda a fecundação aqui dentro. Então, anteriormente dele se abrir para fecundação, é necessário realizar o processo que é chamado de emasculação, que é a retirada da parte masculina aqui, ou seja, das anteras, e a manutenção do estigma. Então, é o que está sendo realizado, por exemplo, aqui a campo. Então, esse, é claro, vai ser o genótipo feminino, porque ele está sendo emasculado, né? Está sendo tirado a parte masculina dele. Aqui então nós já temos o cacho completamente emasculado, ou seja, somente existe aqui o estigma. A partir daqui é importante proteger esse cacho para não existir a polinização de indivíduos aleatórios aqui dentro, senão não adiantaria de nada. Então é protegido normalmente com sacos de papel craft aqui.
e aí, é claro, é polinizado, que antes da proteção, né, é polinizado, ou seja, pega o pólen da planta masculina, poliniza ele aqui, fecha ele aqui dentro do saco, e aí o que se espera é obter um resultado assim. Então aqui está o cacho ainda fechado, ao longo do desenvolvimento da planta sempre mantém ele fechado, até quando for aberto, então nós temos um cacho dessa forma. Então essa é a expectativa. Normalmente o que ocorre é um cacho dessa forma, então o pegamento normalmente ele é bem baixo. Portanto é necessário fazer várias emasculações de várias florzinhas, porque cada baga aqui é uma florzinha que tem que ser emasculada, polinizada, e normalmente aí tem bastante questão de dano mecânico, às vezes algum problema na polinização, não pega direito. Então normalmente o resultado que você tem é esse. Portanto é necessário fazer o maior número possível de flor para garantir um maior número possível de indivíduo na F1. Após esse passo, então, as sementes elas devem passar por um período de armazenamento e quebra de dormência. Aí, os processos de quebra de dormência das sementes após o armazenamento, e aí passa para a germinação. Aqui cada bandeja através do cruzamento de uma população, então sabe exatamente o que é cada indivíduo desses. A partir do momento que eles já possuem aí, por isso a questão da demora, né? Então normalmente esse tempo demora aí de 1 ano a 2 para se obter ali as plântulas até elas chegarem num nível que já dê para conduzir em caso de vegetação, permitindo aí retirar propágulos daqui e levar para campo. Então é claro que essa planta aqui, ela obtida via semente, ela não deve ser levada a campo. O que se leva a campo é o propágulo dela enxertado, e aí é possível levar vários clones, digamos assim, dela para o campo de cultivo. E aí no campo é realizado a avaliação dos genótipos, ou seja, quanto à sua qualidade produtiva. Ainda assim, para a maioria das espécies frutíferas que se usa a porta-enxerto, então pegando aqui o exemplo das com maior impacto comercial, a videira, a laranjeira, a macieira, aí a pereira, a pessegueiro, enfim, elas são clonadas via enxertia. Então é necessário também considerar o porta-enxerto, e normalmente aí nós vamos ter programas de melhoramento baseados somente no porta-enxerto dessas plantas. Então, porque o porta-enxerto é também uma planta separada. Quando o melhorista normalmente ele está pensando em características da parte aérea, é importante ele entender também que existe uma interação entre a planta, a copa, e a planta porta-enxerto. Então, é necessário entender o impacto dessa interação que vai ter lá na seleção de indivíduos. Muitas vezes ele pode descartar um indivíduo superior devido a uma baixa compatibilidade com o porta-enxerto que está sendo utilizado. Então, além da interação genótipo-ambiente, em alguns casos tem que ser considerado também a interação com o porta-enxerto. Além disso, nós vamos falar mais numa aula mais para frente, lá no final da disciplina, quanto à biotecnologia aplicada no melhoramento genético, e aí nós vamos falar mais um pouco sobre os marcadores moleculares. Porém, é possível empregar, e é cada vez mais comum, na verdade, o emprego de marcadores moleculares para selecionar indivíduos superiores, normalmente via mapeamento de QTLs. Aqui, por exemplo, para um programa de melhoramento genético da videira para resistência ao míldio, é conhecido quais os marcadores, no caso são microsatélites, ou seja, codominantes, que estão ligados a cada loco de resistência desses daqui. Então é possível selecionar indivíduos que não carregam locos associados à resistência, ou seja, que não carregam o alelo de resistência, até aqueles indivíduos que são chamados de piramidados. Indivíduos piramidados em melhoramento genético vegetal é a terminologia utilizada para aqueles indivíduos que carregam mais de um loco, ou seja, por exemplo, esse indivíduo aqui, esse vermelho mais escuro,
carrega o haplótipo 3.1 no loco RPV3 e também carrega o RPV12. Então, pode ser piramidado 3, 4 locos, enfim, a quantidade possível no genoma, né, a quantidade possível de locos que tem. Então, isso é realizado através do cruzamento entre indivíduos que carregam cada um dos locos, e aí pode acumular ali na progênie mais de um loco. Então, no melhoramento genético, isso são chamados de genótipos piramidados, e normalmente esse estudo ele só pode ser realizado via marcadores moleculares, porque se esses são locos associados à resistência, ou seja, eles promovem a resistência genética, então a partir do momento que a planta tem um ou dois locos, ela vai ser resistente, aqui no caso vai ser parcialmente resistente. Porém, o melhorista não tem como selecionar aquele material com base no fenótipo, não tem como saber se ele porta um ou mais locos de resistência. Portanto, aí é importante passar pela seleção assistida por marcador molecular. Então, outra estratégia para ser utilizado em melhoramento de espécies frutíferas perenes são os retrocruzamentos, ou uma forma mais correta de serem nomeados é o retrocruzamento modificado. Então, através dessa estratégia nós temos o que? O cruzamento de um parental que vai ser o doador de determinada característica com aquele parental recorrente. Porém, o parental recorrente não deve ser sempre o mesmo. Então, vamos tentar entender melhor. Lá no retrocruzamento, quando nós estudamos nos métodos de melhoramento para espécies autógamas, nós tínhamos o cruzamento do parental doador com parental recorrente e a F1 novamente com parental recorrente, e assim sucessivamente por várias gerações, aumentando a frequência do parental recorrente no genoma do indivíduo melhorado, sempre mantendo, é claro, aquela característica que vem do parental doador, que normalmente é resistência a doenças. Então, aqui nas espécies frutíferas, normalmente essa característica também é, por exemplo, resistência à doença, então uma característica bem específica, e o parental doador pode ser a qualidade do produto ou quantidade de produção, enfim, pode ser qualquer característica normalmente mais quantitativa, então que envolve um maior número de genes. Já a peculiaridade aqui é que nós não podemos fazer o cruzamento sempre com o mesmo parental recorrente. Isso porque as espécies frutíferas, como já comentei lá no início da aula, elas carregam uma elevada heterose no genoma. Então, se fôssemos fazer o cruzamento sempre com o mesmo parental recorrente, nós iríamos inevitavelmente ter um cruzamento entre aparentados. Isso geraria uma depressão por endogamia, que não seria interessante dentro do programa de melhoramento. Então, o que você faz? Aqui nós temos então o doador, aqui por exemplo o doador de um tipo de resistência, doador de outro loco de resistência, faz a piramidação, nós já vimos agora no slide anterior como é feita a piramidação, e aí nós fazemos o cruzamento dele, por exemplo aqui tentando aumentar a concentração de vitis vinifera no genoma, cruzamento dele com uma vitis vinifera, e aí nós temos ali um parental, seleciona, né, porque aqui gerou em vários indivíduos F1, pode ser selecionado via marcadores moleculares aqueles que carregam ainda os locos aqui de interesse que vem lá dos doadores, e com uma elevada percentual aqui de vitis vinifera no genoma do indivíduo. Aqui é possível fazer um novo cruzamento, por exemplo, desse indivíduo com outro genótipo vitis vinifera, por exemplo, uma chardonnay, por exemplo, e aí nós vamos ter novos indivíduos, aí selecionar aqueles novos indivíduos que carregam os locos aqui que vieram lá dos doadores e a maior quantidade de vitis vinifera no genoma, e assim sucessivamente por várias gerações. Porém, se nós cruzarmos aqui, por exemplo, o Baron aqui nesse caso com a Cabernet Sauvignon novamente, o que nós vamos ter é um cruzamento entre aparentados muito próximos aqui, e aí nós vamos ter a depressão por endogamia. Portanto, por isso que não é um retrocruzamento propriamente dito, ele é um retrocruzamento modificado. Então,
cruza com outro indivíduo que tenha também a característica de interesse, que aqui no caso que é interesse é o genoma de Vitis vinifera, e dessa forma vai sendo conduzido, sempre mantendo aqueles locos que vieram lá dos doadores. Então essa é a peculiaridade do retrocruzamento dentro das espécies de propagação vegetativa. A partir então do momento que nós temos um material superior, ele pode ser propagado via clonal, pode ser mantido in vitro, por exemplo, bancos de germoplasma in vitro são muito comuns para evitar a contaminação viral, que é um dos grandes problemas da propagação vegetativa. Daí isso já é um tema mais lá para a aula de horticultura, de propagação. Porém, normalmente é mantido aí bancos de germoplasma, seja in vitro ou em casa de vegetação, evitando o contato de insetos, enfim, para evitar a contaminação viral. E a propagação clonal se dá aqui na maioria dos casos via enxertia, ou seja, enxertam a planta a cultivar copa no porta-enxerto. É o caso da videira, da macieira, dos pessegueiros, dos citros, enfim, de uma grande quantidade, ou via estaquia normal e aí propagando as novas plantas. Agora, quanto ao caractere legal da produção, então como funciona? É simplesmente fazer o cruzamento, selecionar indivíduo superior e vender para o viverista? Bom, não funciona bem assim. A lei ela categoriza os tipos de planta em 3 tipos, basicamente, que é a planta básica, a planta matriz e a muda certificada. Então, voltando lá na lei de sementes e mudas, que nós já vimos aqui na disciplina, agora mais voltado quanto ao que a lei fala para a produção de mudas, ou seja, para espécies assexuadas, de propagação assexuada. Nós temos então no artigo 2º, que trata das definições, o que é uma planta básica. Então a lei nos diz que uma planta básica é a planta obtida a partir do processo de melhoramento sob a responsabilidade e controle direto de seu obtentor ou introdutor, mantidas as suas características de identidade e pureza genética. O que estamos dizendo, em outras palavras, é que a planta básica é aquela planta que se obteve a partir do processo de melhoramento, ou seja, foi a primeira muda gerada. A planta matriz é a planta de material de propagação que mantém as características da planta básica da qual seja proveniente. Ou seja, a planta matriz ela já foi uma planta originária a partir da propagação da planta básica. Já a muda certificada é a muda que tenha sido submetida ao processo de certificação proveniente da planta básica ou da planta matriz. Então, a muda certificada já é a próxima geração, digamos assim. Então, retirando o material propagativo da planta matriz, nós vamos obter a muda certificada. E ainda a lei de sementes e mudas, no artigo 23, ela nos diz que a produção da muda certificada fica condicionada à prévia inscrição do jardim clonal, da planta matriz e da planta básica, assim como do respectivo viveiro de produção no mapa, observados as características e os padrões pertinentes. Então, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ele é responsável por cadastrar essas áreas. Na verdade, ele mantém o cadastro, né? O melhorista, o viverista, eles são obrigatórios a serem registrados no mapa e também os seus jardins clonais para essa muda receber o certificado. Então, não pode ser obtida a partir de qualquer cruzamento, digamos assim, que não tenha sido obtido a partir de um programa de melhoramento que tenha registrado no mapa qual o seu jardim clonal, as condições, etc., de forma que isso seja rastreável. Isso principalmente é para evitar a produção de mudas de baixa qualidade ou com uma elevada contaminação viral, por exemplo, ou que carregam patógenos. Então, para a muda receber o certificado lá no final da cadeia, todos os jardins clonais, tanto da planta básica quanto da planta matriz, eles devem ser registrados no mapa. Então, basicamente, nós temos aqui a planta básica, que é aquela obtida lá pelo melhorista, pelo programa de melhoramento,
é necessário que o jardim clonal ele esteja inscrito no mapa. A partir da planta básica pode ser obtida a planta matriz, que a planta matriz também necessariamente ela tem que estar no jardim clonal registrado, né, inscrito no mapa. E a partir da planta matriz pode ser propagada então a muda certificada. Então aqui já é o trabalho com os viveristas. Então o viverista ele possui a planta matriz no seu jardim clonal, que passa aí por, conforme a espécie, né, vai depender, cada espécie tem uma regulamentação específica, mas normalmente esse jardim clonal ele tem alguns requisitos mínimos de sanidade, enfim, para garantir uma muda de qualidade. Então, necessidade de testes, principalmente para vírus, e aí pode ser realizado a propagação e a obtenção da muda certificada, que novamente aqui o viveiro tem que estar escrito no mapa para garantir a qualidade então da muda certificada. Por isso que é importante quando nós como engenheiros agrônomos, né, sempre quando for instalar um pomar, alguma coisa do tipo, sempre procurar mudas certificadas, porque eles já vêm com esse certificado de garantia lá desde o melhoramento, desde o melhorista, que mantém a planta básica, que aqui normalmente são instituições públicas, até o produtor da planta matriz, o viverista da planta matriz, que produz a muda certificada. Nós sabemos que existe, aí ou pelo menos deve existir, um controle que dá a garantia de uma muda de maior qualidade, evitando incorporar patógenos nos pomares ou viroses, enfim. É importante ter esse certificado da muda certificada que dá a garantia de todo o processo. Então, na aula de hoje nós conversamos sobre melhoramento de espécies frutíferas perenes. Na próxima aula nós iremos conversar sobre a interação genótipo-ambiente. Dúvidas podem ser deixadas nos comentários e obrigado por ter assistido até aqui.